A gente começa falando de saúde de hoje, falando desse verão que está vindo com tudo, esse calor que atrapalha a gente na nossa rotina. Como se alimentar direito no verão? Quais os alimentos melhores para a gente se alimentar nesse verão que está batendo a nossa porta? A gente vai conferir as dicas com a nutricionista Valéria Laroca. É isso aí, gente. Seguindo esse calor todo que todo mundo está sentindo, reclamação geral, o Falando de Saúde veio tirar as suas dúvidas sobre a nossa alimentação. A gente fica com muita dificuldade para se alimentar nesse calor e até em dúvidas. Qual o melhor alimento para a gente ingerir? Qual a melhor forma? Os horários? Muda alguma coisa com esse calor e também com o horário de verão? Sobre isso, a gente veio tirar nossas dúvidas com a melhor nutricionista do pedaço, né, gente? Valéria Laroca. Seja muito bem-vinda novamente ao Falando de Saúde. Como a gente faz para se alimentar melhor nesse verão? Muito obrigada pelo convite. Mas realmente no verão existe uma mudança das necessidades aí, principalmente calóricas. Com o aumento da temperatura, o nosso próprio metabolismo desacelera um pouquinho, né? Então é como se o motor do carro andasse um pouco mais lento, porque o corpo não vai precisar de tanta energia para manter a temperatura corpórea, né? Então a temperatura externa estando alta, nossa necessidade diminui. Então, em primeiro lugar, precisamos diminuir os alimentos que fornecem calorias e o que mais tem calorias são as gorduras. Então, gorduras é essencial estar tirando. Em contrapartida, além do metabolismo desacelerado, aumenta também a desidratação corpórea, né? Então, com o calor existe uma evaporação extracelular grande, né? E todas as reações químicas acontecem dentro do nosso corpo, tem que ter água. Então, existe uma necessidade aumentada de líquidos, né? E a principal fonte de hidratação é líquido. Já falando em líquido, o que é importante a gente lembrar? Que no mínimo 2 litros de água por dia. Sucos, chás também são hidratantes, porém o que realmente faz uma hidratação eficiente é a água. A gente não pode substituir a água pelos outros líquidos, por esses 2 litros. Pode acrescentar, mas a gente não pode entender que tomando sucos eu estou não preciso tomar água. 2 litros de água por dia, tá? Essa água ela precisa ser ingerida ao longo do dia. Não adianta eu tomar 2 litros de água num momento só, porque eu vou ter uma filtração muito grande, eu vou eliminar isso na urina, né, imediatamente, logo após a ingestão. Então, para você ter uma hidratação intracelular, você precisa tomar ao longo do dia golinhos, golinhos e golinhos. Então, assim, eu realmente tenho que estar muito atenta nessa hidratação. A água gelada é interessante que ela faz uma hidratação mais acelerada. Então, no verão, a gente pode estar aí pedindo uma água mais geladinha. E os sucos, a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente abusa um pouco dos sucos e do açúcar nos sucos, né, doutora? O açúcar, eu acho que independente da estação do ano, ele tem que ser evitado, né? É um alimento que libera glicose muito rápido e como hoje as atividades são cada vez mais sedentárias, mais sentadas, a gente não consegue fazer esse gasto de energia. Então, traz um monte de malefícios para o nosso organismo. Quanto menos açúcar, melhor, né? Sem dúvida nenhuma, o consumo de frutas no verão, ele tem que ser aumentado, tá? Além das frutas possuírem a água, né, porque o aporte de água dentro das frutas é muito maior, melancia, melão, mas mesmo uma maçã, 80% dela é líquido, né, é água. As frutas são fontes de vitaminas e as vitaminas são importantíssimas como antioxidantes. Nós temos que lembrar que com alta temperatura, a proliferação de bactéria gastrointestinal aumenta, né? E o nosso desgaste também é maior. Então, a gente vai ter um processo de oxidação, formação de radicais livres muito mais rápido. Como a gente estava falando ainda há pouco, é como as frutas. Quando a gente pega uma fruta fresca, se você deixar no sol ou num lugar aquecido, ela vai apodrecer muito rápido. Nosso corpo também. Então, no verão, a gente tem aí um envelhecimento mais acelerado. Então, a vitamina vai ajudar a combater esse envelhecimento acelerado. Então, eu preciso de muito mais vitamina que onde a gente encontra são nas frutas. Então, é importante uma média de 4 frutas dia. Aumentar essa quantidade. E a gente tem muita dificuldade com a alimentação, por exemplo, no almoço, no jantar, as coisas que a gente mais pesadas.
na teoria, na prática mais pesadas, nesse calor a gente fica sem vontade de comer. Como é que a gente faz para não perder esses nutrientes? É muito interessante, por exemplo, quando você come uma feijoada no frio, você até faz uma digestão, né, normal. No verão, não, você fica enfastiado, cansado, né, aumenta aí essa dificuldade de digestão. Então, nas grandes refeições, almoço e jantar, tem que ser compostas de saladas, né, porque as saladas, além de fibras, vitaminas, vai ter um aporte de água, então a digestibilidade é muito mais fácil. Usar os carboidratos integrais, então ao invés de um arroz normal aí que todo mundo usa, usar o arroz integral. Lembrando que os cereais integrais, eles não precisam de gordura na cocção, então eu posso preparar um arroz integral sem gordura, então facilita a digestão. E preferir as carnes brancas, né? Ou as carnes com menos teor de gordura. Então sempre quando a gente coloca muita gordura nessa digestão, o motor vai estar mais lento, essa gordura vai ter muita dificuldade para digerir, é onde gera o cansaço. Lembrando que esse cansaço é um processo de envelhecimento. Então, a gente realmente tem que diminuir carnes gordas, frituras, né? E acrescentar, sim, a gordura, que ela também é importante para a nossa saúde, mas em pequena quantidade, na forma do azeite de oliva, que é a gordura monoinsaturada. Muitas dicas aqui para a gente preparar os nossos alimentos da melhor forma possível no verão. A gente falou do almoço, do jantar. E os lanches, né? Aquela ceia no fim da noite, o lanche da tarde, o café da manhã. Como que eu posso adequar isso para esse calor? Todos os lanches têm que ter frutas, tá? Isso daí é lei. Então, no inverno também, no verão ainda mais um pouco. E aí sim, no verão, a gente pode usar as frutas na forma de suco, porque além das vitaminas e fibras, a gente pode estar ingerindo mais líquido ainda, né? Nas saladas de frutas, né? Nas frutas mais geladas, então também vai dar uma refrescada. E os carboidratos na mesma sequência das grandes refeições, que sejam integrais, então pão integral, os biscoitos integrais, né? Aveia, muito interessante para a absorção ser mais leve. E o que é muito importante também a gente lembrar é o teor de sódio dos alimentos. Então, quanto mais sódio tem uma alimentação, mais sal tem essa alimentação, mais retém líquido. E quanto mais líquido no meu corpo, menos eu elimino toxina. E no verão eu fabrico mais toxina. Um corpo mais intoxicado vai ter um envelhecimento precoce e também vai estar desencadeando processos inflamatórios. Então, assim, alimentos industrializados têm que ser evitados, porque o sódio está ali embutido. Refrigerantes. É líquido, mas não é um bom hidratante, porque além do açúcar, tem corantes, conservantes e tem muito sódio. Então, vai desidratar o nosso corpo ao invés de hidratar o nosso corpo. Vai dar uma falsa sensação de hidratação. Exatamente. Falando ainda em hidratantes, é importante a gente lembrar dos isotônicos, daquelas bebidas onde atletas usam, e a gente encontra, é muito frequente em clubes, as crianças tomando isotônico, as pessoas tomando isotônico. Aquele isotônico é uma bebida à base de água e repositor de eletrólitos, principalmente sódio, potássio, e tem um pouquinho de glicose. Só é indicado isotônico para uma atividade após uma atividade física de alta intensidade após 2 horas. Então, quando a gente vê tomando isotônico livremente, isso pode suco, né? Exatamente acarretar numa hipertensão arterial. Então, não é indicado. Não é nosso tema de hoje, mas falando de isotônicos, lembrei dos suplementos. Tem que ter muito cuidado também para tomar suplementos, né, doutor? Os suplementos, eles são interessantes hoje para complementar a base, e a base é comida, né? O que eu vejo, assim, hoje no mercado tem um monte de complementos alimentares bem interessantes e importantes para quem quer manter aí uma musculatura, né, ou aumentar o músculo. Porém, quando é indicado e não se conhece a base alimentar, você faz uma sobrecarga de substâncias no corpo. Então, o complemento ele tem que estar equilibrado junto com a comida do dia a dia. Então, às vezes, um orientador lá ou colega faz a orientação que ele toma, mas ele não sabe o que a pessoa comeu no café da manhã ou faz no almoço e jantar. Então, é um conjunto de substâncias. Sempre com orientação. Com certeza. Para a gente encerrar, você falou dos alimentos industrializados, eu queria falar dos naturais. O suco, as frutas, o suco, por exemplo, um suco natural
Totalmente diferente. Mas há quanto tempo eu tenho que consumir aquele suco na hora que ele é feito? Então, o que nós temos que lembrar é que as vitaminas hidrossolúveis, quando em contato com o ar, elas vão oxidando e perdendo o seu valor. Então, quanto mais rápido eu tomar esse suco, melhor é, né? Mas dentro de 2 horas eu consigo ainda preservar um pouco essa vitamina. O que é importante nesse suco? Eu colocá-lo em copos escuros para não ter luz e vedar bem para não ter tanto oxigênio. Então, eu vou ter uma preservação dessas vitaminas. Eu mesmo faço muito uso disso. Então, na hora do almoço, às vezes eu bato uma vitamina para tomar depois de 2 horas aqui na clínica. Trazer para o trabalho. Exatamente. Então, é uma forma de eu comer rápido, minha fonte de fibra, vitamina, né? E ainda ingerindo líquidos, mas tem que estar o copo vedadinho. E as frutas, por exemplo, uma salada de frutas, eu posso fazer lá na hora do almoço também para consumir à tarde? Dentro de 3 horas, sim. O que eu não posso fazer é uma bacia de salada de frutas para comer ao longo de 2, 3 dias. E isso vai ter uma perda e uma oxidação dessas vitaminas, não é legal. Doutora, muito obrigada mais uma vez por tirar nossas dúvidas aqui de forma tão prática, tão clara. Eu que agradeço e voltem sempre. Fico muito feliz. Vamos voltar, com certeza. A gente vai estar sempre aqui tirando nossas dúvidas com a doutora Valéria Laroca. E se você tem alguma dúvida ou algum tema para a gente trazer para ela responder, entra lá no nosso Facebook, Programa Falando de Saúde, dá a sua sugestão lá, com certeza a gente vai trazer para ela responder dessa forma que todo mundo entende, super clara, super precisa, do jeito que a gente quer saber, né, gente? Mais uma vez, muito obrigada aqui, Valéria Laroca, e vocês continuam assistindo Falando de Saúde. A gente vai para o intervalo e volta já já.